Olá, doutora Carmita, tudo Como bem? é que vai? Tudo bem? Eu já manifestei uma dúvida, doutora, sobre seu sobrenome. É paroxítono ou oxítono? Abdo ou abdo? Abdo, Abdo, abdo. paroxítono, fácil. Isso. Eu não Eu, domino as ah, línguas perto do Rio Jordão. Eu não domino. não? Para um historiador, a língua é tudo. No sexo também, mas para um historiador, doutor, é tudo. Bem-vinda, bem-vindo. Essa é mais uma entrevista aqui no Prazer Carnal, nosso canal. E você já faz parte dos mais de 1 milhão de inscritos? Ainda não? Então aqui é um espaço para pensar junto comigo, com meus convidados, com as minhas convidadas. Ative as notificações. Estamos preparando novidades a todo instante. Seja o primeiro a saber, se inscreva, dá um likezinho lá. Aproveita, isso não custa nada. Vamos para a conversa de hoje. O tema é sexo. Para muitos, falar de sexo é desconfortável. Historicamente, foi tratado como tabu, como pecado, como sujo, em sociedades de tradição judaico-cristã como a nossa. Até hoje, os franceses chamam o orgasmo de pequena morte. Obviamente, essa não será a nossa abordagem. Sexo é um tema de saúde, de bem-estar. Vamos falar também de amor. Os gregos antigos tinham muitas palavras para amor, mas três são particularmente importantes para nós. O amor ágape, que é aquele amor cantado por Paulo Apóstolo na Epístola aos Coríntios, do zelo, do cuidado e da entrega. O amor filia, que seria o amor das amizades. E o amor eros, da paixão, do desejo. E é deste último que nós trataremos mais. Mas aqui nada de achismos, de chutes, ouvi dizer, li num grupo de WhatsApp. Eu vou conversar com uma das maiores especialistas do Brasil sobre o assunto, doutora Carmita Abdo, psiquiatra, doutora e livre docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é fundadora e coordenadora geral do Programa de Estudos em Sexualidade do Hospital das Clínicas da USP. E é presidente também da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. O currículo revela sua autoridade no assunto, mas não mostra um outro talento: a facilidade dela se comunicar com o grande público. Esse lado é visto, por exemplo, em seu mais recente trabalho, o livro Sexo no Cotidiano, Atração, Sedução, Encontro e Intimidade. Ele traz capítulos curtos, linguagem direta e, claro, muito bem fundamentada. Para quem quer o livro? É para mim, é para você, é para qualquer um que queira entender melhor sobre algo que move as pessoas e, no fim das contas, move o mundo. O livro é para pais, sim, para jovens, filhos também, e ainda para quem busca se livrar de preconceitos. Não foi assim que me ensinaram. Na minha época não era desse jeito. Bem, não podemos mais usar o álibi da ignorância para praticar preconceito. O conhecimento permite que você receba e entenda as novidades em vez de apenas se escandalizar com elas. Vontades, práticas, desejos, identidades e orientações que sempre estiveram aí, mas que agora as pessoas se sentem mais à vontade para mostrar quem são, do que gostam. E a doutora Carmita é a pessoa certa para nos ajudar a refletir sobre um tema tão relevante. É isso que nós vamos ver agora com este livro, com a doutora Carmita, logo depois da nossa vinheta. Prazer, Carnal. Na abertura eu falei de assunto de forma mais genérica, mas estamos passando por um momento muito particular da experiência humana nesse planeta. Uma pandemia que se arrasta há mais de um ano. Doutora Carmita, muito obrigado por ter aceitado fazer parte dessa entrevista, por ajudar a tornar esse canal cada vez mais cheio de boas informações. Pergunta inicial, doutora: como está a vida sexual dos brasileiros e das brasileiras em tempos pandêmicos? Primeiro, muito obrigada pelo convite, Carnal. É um prazer imenso estar aqui com você e com todo mundo que te segue. E para falar dessa vida atual sexual, muita gente diz: olha, eu melhorei minha vida sexual a partir do momento que eu tive mais tempo, que eu tive mais tranquilidade, que eu pude conviver melhor e, claro, desfrutar mais da companhia da pessoa com quem eu vivo. Mas isso para casais que moravam juntos e que tinham um bom relacionamento, não tinham conflitos relacionais muito graves, porque conflitos relacionais todos os casais têm.
Mas essa história de mais tempo e mais tranquilidade foi se transformando em tédio, cansaço, insegurança, e tudo isso acompanhado muitas vezes de luto, de medo de adoecer, e é claro que o sexo se ressentiu de todas essas mudanças que a quarentena prolongada acabou provocando em todos nós, em várias áreas da nossa vida. E aí, hoje, o que a gente sabe é que os casais até fazem mais sexo, porque tem mais tempo, sim. A frequência de quem mora junto aumentou. Mas um recadinho que eles mandam frequentemente: eu não tenho prazer, eu faço para comprovar se agora melhorou, porque a última vez não foi nada agradável, mas repete-se a falta de prazer como era antes, a sensação de, sei lá, está faltando alguma coisa, não estou sentindo que valeu, é muito referida. E para quem mora separado, a internet foi alternativa, Carnal. E olha, nunca se acessou tanto vídeos, pornografia, e nunca esses aplicativos foram tão procurados como a partir do início da pandemia e do isolamento. Gostei dessa metodologia. Eu vou fazer de novo para tentar que seja bom. Assim se vai a bodas de ouro, né? Tentando. Exatamente. Não deixa de ser uma alternativa, né? Nossa, Não podemos gostei do dizer. método. Quem sabe aquela será a ocasião extraordinária. Mas eu li um pouco espantado levantamentos feitos em países desenvolvidos mostrando que os jovens faziam menos sexo do que seus pais. A pesquisa publicada na revista Associação Médica dos Estados Unidos apurou que um em cada três jovens adultos de até 24 anos não fez sexo no último ano. Há quem fale até em um apagão sexual. De quem é a culpa? Da tecnologia? E será que no futuro, então, o sexo será algo para ser estudado por historiadores? A verdade é que estão fazendo menos mesmo, mas é um sexo presencial, né, que está sendo menos praticado. O sexo pela internet, talvez eles não consideraram como uma prática que devesse ser assinalada como faço sexo, mas não presencial. Não sei como a pesquisa foi desenvolvida, porque nunca se acessou tanto em qualquer parte do mundo esses canais todos que levam à sexualidade. A masturbação, que antes era, né, há décadas atrás, demonizada e depois foi patologizada, e pouco a pouco ela passou a ser aceita, porém com uma série de preconceitos, foi até recomendada pela Organização Mundial de Saúde quando a pandemia surgiu. Então, estamos vivendo uma era completamente diferente e a própria Organização Mundial de Saúde recomendou o sexo virtual, que não precisava ser recomendado para os jovens, porque eles já vinham praticando. Acho que um pouco de comodidade, um pouco de facilidade de acesso, é barato, é prático e a qualquer hora eu posso fazer. Então, os jovens dessa nova geração, muito mais afeitos a se viverem de uma forma tranquila e sem aquela ânsia de encontrar as pessoas para um sexo casual, acabam preferindo a internet. Bem, exatamente eu queria tocar na próxima questão sobre sexo virtual, mas eu aproveito a definição que está na sua obra, capítulo 1, sexo é tudo. Sexo é o pólen e o ovo, o embrião e o feto. Sexo é a boca, a mão, o pênis e a vagina. No entanto, sexo é também obsessão, prazer, desejo ou repulsa, prisão ou liberdade, fome ou saciedade. Não é original dizer que sexo é tudo. Não é natural não dizer. Então, sexo é repetição, tanto quanto espontaneidade. É palavra e é silêncio, gemido contido ou grito extravasado. Quase poético, quase erótico, esse seu trecho inicial do livro. E é o gancho para minha próxima pergunta. Sexo virtual, eu não vou classificá-lo se ele é melhor ou é pior, mas o sexo virtual não caracteriza uma entrega mais restrita e uma preservação maior do meu narciso, já que eu posso interrompê-lo a hora que eu quiser, eu posso conduzi-lo do jeito que eu quiser, ou seja, eu não vou pensar se ele é bom ou ruim, mas eu vou pensar, ele é menos entrega do que sexo presencial?
Olha, você acertou em cheio. De fato, dá para fazer um estudo sobre a nova geração que consegue fazer sexo sem se preocupar que não está sentindo o cheiro, que não está pegando na outra pessoa. Na verdade, é algo que se desenvolve de mim para mim e que eu fico ali fantasiando com o que eu bem entender e criando uma sexualidade que é muito mais aquela que eu gostaria de estar exercendo do que, na verdade, aquela que eu conseguiria fazer com alguém presencialmente. Então, nós vamos usar apenas alguns dos sentidos: a visão, a audição, não teremos olfato, não teremos a sensação da pele, né? E aí eu fico me perguntando, né, para nós mais velhos que iniciamos com a volúpia de chegar no outro, de ter esse encontro de pele a pele, de roçar e de sentir o cheiro, todo mundo se perfumava para encontrar a parceria sexual. Como é que fica isso, né? Não fica. Porém, tem uma vantagem, Karnal, se você parar para pensar. A mão e o cérebro da mesma pessoa estão muito sintonizados. Então, eu faço com a minha mão o exercício na minha genitália exatamente aquele que eu preciso, aquele que me dá prazer, com o mínimo de esforço. Eu não preciso explicar nada para ninguém, nem me contorcer durante a atividade para outra pessoa entender o que eu estou dizendo com a minha linguagem não digital, né? Com a minha linguagem analógica. Eu acabo fazendo isso sem falar e, enquanto olho, cenas as mais interessantes que eu escolhi, corpos e desempenhos sexuais os mais diferentes. E hoje a gente sabe que um menino de 12 anos, com certeza, já participou de atividades sexuais e parcerias que o seu avô jamais conseguiu atingir ao longo de todas as décadas da sua vida. O bom do sexo virtual é que eu não preciso indicar, através de intensificação de gemidos, um mapa erógeno do meu corpo. Eu já o tenho de cor, né? Não precisa, aí não, Exatamente. mais devagar, mais, não, não preciso. Isso, Não, não, isso é não bom, tem sim. que. Eu não sei, eu fico imaginando que se perdeu essa grande característica de você poder estar junto com o outro e sintonizando. O grande desafio era chegar na sintonia total. Aliás, o Hollywood explorou muito isso, né, com os orgasmos simultâneos que foram supostamente colocados diversas vezes nas telas. E essa era, na minha geração, quando jovem, a grande questão. Eu quero chegar lá, eu quero conquistar essa sintonia total com alguém, mas tem que ser presencial, né? Não vai dar para chegar num orgasmo simultâneo que alguém provoque em mim, eu provoque em alguém, se a gente não tiver corpo a corpo. Ou será que dá, né? Eu, Aí eu, fica, pois não. eu tenho uma dúvida em função, às vezes geracional também. Por exemplo, eu me adaptei ao cinto de segurança, que não foi como eu comecei a dirigir. Então, eu me adaptei ao cinto de segurança depois dos 30 anos de idade. E uso o cinto de segurança nas últimas quase 2 décadas. E o resultado, eu sinto um pouco, talvez eu não sinta mais, mas eu sentia saudades da época de dirigir sem cinto. Então, eu fico perguntando se esses jovens que nunca tiveram essa experiência da descoberta lenta, pode pegar na mão, daqui a 15 dias já pode dar um beijo no rosto, depois de um mês na boca, a língua é introduzida num capítulo intermediário. Então, se essa descoberta que a gente considera a nossa, se essa descoberta não é geracional, já que eles nunca dirigiram sem cinto. Então, eles não sentirão falta de qualquer outra experiência, a não ser que eu caracterize como um sexo natural e um não natural. Mas isso é sempre perigoso do ponto de vista ideológico e cultural, dizer o que é normal ou natural em sexo, né? Mas eu queria falar de um tema exatamente sobre geração, porque apesar do tema ter sido tratado por Freud há muito tempo, que é a sexualidade infantil, você criticou um tema que ainda é tabu, das aulas de educação sexual, uma crítica muito específica à tradição de se ensinar a usar camisinha com uma banana. Como é que o tema devia ser tratado em sala de aula? No livro você sugere uma abordagem biopsicossocial.
Como é que seria isso? Como se fala de sexo, por exemplo, e a partir de qual idade isso deveria ser feito na escola? Então, eu acho até, Karnal, que o sexo devia ser tratado em casa, né? A criança começa a perguntar até numa idade pré-escolar. Ela começa a ter dúvidas muito naturais e pouco a pouco ela vai aprendendo a não perguntar mais, porque percebe que constrangeu, que inibiu, que confundiu o adulto, que não sabia sair daquela saia justa, ou que deu uma resposta curta, ou então falou mais tarde, você vai saber como é isso. Que pena, porque seria uma oportunidade muito boa de começar a explicar de forma personalizada todas essas dúvidas. A criança na escola, ela aprende com um grupo que tem diferentes graus de amadurecimento, apesar da idade cronológica ser próxima, que tem diferentes personalidades e que vão captar aquilo que está sendo dito de diferentes formas. E isso, infelizmente, o professor não consegue avaliar nem trabalhar numa sala com 20, 30, 40 alunos, ou às vezes até mais, porque se reúnem 2 ou 3 turmas para ter a aula de educação sexual. Do outro lado está um professor que, infelizmente, não teve formação nessa área e nem tem, muitas vezes, a sua própria sexualidade resolvida para estar ali facilmente falando do tema de forma natural, espontânea, sem constrangimento, para que não se criem mitos e tabus. Consequentemente, a educação sexual deixa muito a desejar. Eu até falo no livro que talvez se a gente juntasse o profissional de saúde com o de educação, isso poderia dar um resultado melhor, mas nem sei. Né? Primeiro que esse profissional de saúde e de educação deveriam estar muito tranquilos com sua sexualidade, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, ter conhecimento. E sabe, na escola, na faculdade de medicina, com muita luta, eu consegui imprimir essa disciplina. E então, raríssimas faculdades de medicina no país, a USP pode fazer isso, ou acatou porque eu estou lá, e alguns outros colegas meus fizeram a mesma, empenharam-se da mesma forma em outras faculdades, mas nem o profissional de saúde médico sai da faculdade na graduação com o conhecimento necessário do assunto no plano erótico. No plano reprodutor é uma maravilha, mas no plano erótico a educação sexual é muito precária, até para profissionais da faculdade de medicina, de uma forma geral. Nós temos, então, a sua defesa, que eu concordo que os pais deveriam ser o espaço privilegiado dessa orientação, o que eu concordo inteiramente. Acho que a escola pode pensar em planos, mas eles são complicados. Mas em relação aos problemas muito graves que nós enfrentamos, gravidez na adolescência, DSTs, problemas muito graves de identidade sexual de alguns adolescentes, de identidades de gênero, a grande questão é a seguinte: como os pais podem fazer isso, né? Como o tema do prazer, por exemplo, pode ser abordado por pai e mãe. Pelo menos na minha geração, isso era muito complicado no interior do Rio Grande do Sul, católico, e pai e mãe falassem de sexo. Minha mãe nunca fez sexo. Ela pariu por inspiração do Espírito Santo, jamais imaginaria minha mãe envolta em lençóis. Mas para uma geração menos cheia de tabus do que a minha, como é que nós devemos falar, por exemplo, de prazer, de gravidez, de DSTs, de identidades de gênero para alguém que tenha 13, 14 anos? Então, vou te contar assim uma meta-análise, o que é uma meta-análise, né? Uma reunião de artigos que acabam sendo avaliados e os resultados somados e se chega a uma conclusão. Então, foi feita uma meta-análise pela Organização Mundial de Saúde e concluiu que países em que a educação sexual é levada a sério e é praticada de forma realmente boa, a experiência sexual, a iniciação sexual é retardada. Por conhecer, por matar sua curiosidade de alguma forma, através de conversas, através dos ensinamentos e das trocas que esse púbere e esse adolescente faz com seus professores e na sua casa, ele acaba pensando melhor sobre como iniciar, com quem, quando e onde.
Isso já está assim resolvido, definido a partir da avaliação de mais de 1.000 artigos, para você ver. Por outro lado, quando você me pergunta como fica essa situação de pais nesse momento. Então, eu falo da minha experiência de mais de 40 anos de consultório. Quando eu comecei a trabalhar no consultório, eu recebia os homossexuais que vinham pedir para que eu fizesse alguma coisa no sentido de que eles pudessem mudar a sua orientação sexual, porque era muito pejorativo, muito difícil viver dentro desse contexto há 40 anos atrás, vamos ver. Hoje eu não recebo mais esses adolescentes com essas crises, com essas dúvidas. Eu recebo os pais quando começam a perceber seus filhos tendo uma orientação homossexual ou bissexual, ou até manifestando algo que possa ser no futuro uma identidade sexual invertida, como eles falam, né? Como eles costumam se manifestar. Será meu filho menino, mas ele quer vestir roupas de menino, ele quer brincar com a Barbie, ele quer deixar os cabelos crescerem, ele tem só 3 anos, o que eu faço? Então, hoje são os pais que vêm, não são mais as pessoas que vivem essas questões com relação à orientação ou à identidade sexual. Então, veja só, né? Nós estamos tendo que mais cuidar dos adultos do que das crianças nesse momento atual. Como será o futuro, né? Eu detesto fazer exercícios de futurologia, mas com base em experiência, eu te direi que essas questões hoje tão controversas, eu já percebo no relacionamento dos adolescentes, quando eu vejo saídas de escola, ou conversas entre eles, ou até quando a gente faz serviços para a comunidade e os encontra, eles tratam essas questões de orientação e de gênero muito mais tranquilamente, são muito menos preconceituosos. Aquele garoto que era rechaçado porque era maneiroso, né? Hoje ele está dentro do grupo e, dependendo, logicamente, do grau de saúde desses adolescentes e de instrução também, ele está completamente incorporado e bem recebido dentro desse grupo. Eu também, como historiador, resisto a qualquer profecia, mas eu só manifesto meu desejo, assim, que um dia as pessoas parem de querer controlar a vida sexual alheia. Isso seria um avanço tão extraordinário na espécie humana, quando eu entender que o sexo consentido entre as pessoas é bom, não infringindo o direito alheio, nunca à força. Esse sexo é bom e cada um vai encontrar dentro da sua realidade, da sua fantasia, aquilo que lhe aproxime de uma ideia de prazer e de felicidade. Mas é óbvio, estudei suficientemente Freud e Lacan para entender que controlar a sexualidade alheia é controlar a sua. Então, para eu lidar com esse espelho, com essa denegação, eu me torno às vezes permissivo demais e às vezes reacionário demais. São maneiras de lidar com esses espelhos e com essas projeções. Acho que se eu tivesse que dar um conselho a professores e pais, é um que eu dou há mais de 30 anos. Busque respeito e busque ética. Agora, como isso vai acontecer, o prazer, não tente tolher o prazer alheio. Mas isso é uma percepção culturalmente. Nós estamos, já que houve a referência aos comportamentos e às identidades homoafetivas, nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, e é muito interessante que nessa sigla tem também o ad assexual, ou de que pessoa que já foi alvo de preconceito, esses grupos parecem estar à margem. Cresce ou cresce a nossa consciência de pessoas que têm apatia sexual, ou seja, que na verdade não se identificam com uma vida genital ou com um prazer genital ou com uma busca de parceiros e de parceiras. Isso está crescendo ou só cresce a nossa percepção? Cresce a nossa percepção. Acho que estamos conhecendo tribos antes jamais pensadas, né? E eu
tenho, numa pesquisa populacional que eu fiz até 2008, esse resultado confirmado em 2016, no Brasil nós temos algo como 7 a 8 mulheres em cada 100 que são assexuais. E ser assexual não é ter menos interesse, sofrer por não ter desejo, isso é uma questão para ser tratada. Mas não querer fazer sexo e por isso não incomodar de forma nenhuma é algo que acontece em um contingente da população bastante robusto. Entre homens, isso é da ordem de 2 a 3 homens em cada 100. E é um grupo que começamos a conhecer agora, ou começamos a entender agora, porque eram considerados muitas vezes como anormais, como assim não quer fazer sexo? E hoje a gente vê que é uma questão de perfil, é uma característica, assim como um quer fazer sexo com homens e mulheres, o outro não quer. E dentro desse grupo existem também momentos em que esse assexual acaba entrando numa relação romântica, aceita uma convivência platônica, mas também mais para frente ele pode fazer um sexo eventual, e assim vai. É o que você disse. Nós precisamos entender que o sexo não tem regras. Ele vai acontecer de forma diferente na vida de uma mesma pessoa, inclusive. E eu quero fechar essa fala falando para você sobre uma coisa muito importante que aconteceu ao longo da história. Eu sou psiquiatra, né? Eu acabei estudando sexualidade décadas e décadas, e eu estou muito feliz com as novas diretrizes que a psiquiatria coloca hoje na questão da sexualidade. Sexo é consensual? Ótimo. Então, é isso que importa. Se ele for consensual, o que acontece entre as pessoas não é problema da medicina, a menos que esse indivíduo sofra e venha buscar a minha ajuda. Isso, tanto na questão de função ou não função, uma função mais exuberante ou menos exuberante, como preferência. Eu tenho um casal sadomasoquista que não me procura porque está bem, tem até regras de convivência e de aplicação e sofrimento da dor. Se eles têm um consenso entre isso, que eu, né, eu tenho a ver e vou patologizar o comportamento desse casal e vou resolver tratá-lo, mas por quê? Né? Então, hoje, né, é claro que se um impõe sofrimento a outro que não deseja, já deixou de ser natural e não é consensual. Então, a intervenção acontece na medida que exista desejo de que a gente intervinha e que a gente faça alguma coisa no sentido de mudar essa relação que está causando sofrimento e não prazer. Eu toquei nas pessoas que fariam sexo para o senso comum de menos, mas queria falar nas pessoas que fariam também de acordo com o senso médio de mais. Aliás, se existe sexo demais. Geralmente nós consideramos permissivos ou até excessivamente promíscuos os que fazem mais do que nós. E puritanos demais os que fazem menos. É complicado determinar qual é a linha entre o moralismo e a patologia, ou seja, quando é que eu estou criticando o excesso de sexo por moralismo ou eu percebo um comportamento patológico? Tem alguma coisa que a gente pode ter clareza sobre isso? Então, o patológico, né, quando ele socialmente está agredindo, é fácil de você perceber. Mas um sexo excessivo, aquele que a gente chama de compulsivo, é algo que o próprio indivíduo, a própria pessoa que vivencia essa situação, traz a questão, porque passou a incomodar no sentido de estar impedindo que outras atividades que também dão prazer ou que são fontes de manter a vida andando não podem ser feitas. Então, o sexo passou a interferir no sono, passou a interferir na hora de comer, passou a não dar tempo de realizar o trabalho, porque eu estou ali o tempo todo precisando, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, de chegar até o meu clímax e daí só assim consigo ficar tranquila, mas daqui a pouco volta todo o processo outra vez. Nesse sentido, é lógico, a pessoa busca naturalmente uma alternativa, ela não vai conseguir viver
mas assim, inclusive pode adoecer, pode baixar sua imunidade, pode acabar morrendo, inclusive, de tanta necessidade de sexo. Esse é o sexo que a gente chama de excessivo e o nome técnico seria até compulsivo, hipersexualidade, adição sexual. São vários nomes que se dá para algo que, portanto, não se conhece tão bem, né? Quando qualquer coisa tem uma série de denominações, é que a gente não sabe se vai ser um vício, se vai ser um excesso, como é que eu vou entender essa atitude que, no final das contas, eu preciso apenas resolver para a pessoa que está vivendo aquilo, porque ela não vai se aguentar muito tempo dentro dessa condição. Eu vi na internet um pastor que dá conselhos, eu gostei muito de uma frase dele. Ele recebe uma mensagem de um fiel que pergunta: Pastor, é pecado fazer sexo todos os dias? O pastor diz: Não, meu filho, mas mentir é. Achei a ideia ótima. Excelente, excelente. É verdade. Mas o compulsivo faz além de todos os dias, várias vezes no mesmo dia, né? Ele é pego no trabalho, agora não, porque está trabalhando de casa, mas ele é pego no computador do trabalho acessando na pornografia ou qualquer outra questão que possa levá-lo à excitação. Conclusão, ele perde emprego, ele não rende, ele vem procurar ajuda exatamente por conta das perdas em várias áreas da sua vida. Bem, vamos falar de uma indústria que produtos voltados para prazer adulto, eu gosto desses eufemismos, que fatura bilhões com a promessa de resolver um problema comum em casais, especialmente os casais de longa data, que estão juntos há muitos anos e têm até um modelo de relação fechada, monogâmica, e diferente a frequência de relações sexuais do início para dali a 20 anos, por exemplo. A solução que muita gente dá em revistas é apimente a relação, compre lingerie, compre coisas no sex shop, apimente a relação. O meu avô, que era uma pessoa muito objetiva, ele dizia que para aumentar o fogo é só botar mais lenha, mas o fogo vai apagar aquela lenha também. Então, eu posso manter o fogo buscando lenhas cada vez mais exóticas, perfumadas, com cheiros especiais, mas tem problema simplesmente deixar esse fogo apagar? É possível manter uma vida sexual intensa depois de 20 anos numa relação fechada? Vamos combinar que não, né? Acho que você ter desafios, você está conhecendo a pessoa, você está buscando conquistá-la, você está cheio de novas ideias para realizar e de repente já fez tudo isso, está convivendo no dia a dia e o que também ajuda a baixar o fogo é o conflito diário, ressentimentos, mágoas, que acabam se acumulando inexoravelmente para quem vive junto. Isso diminui muito o interesse e acaba que esse interesse pode até voltar, né? Na medida que você tem um grande desentendimento, rompe com essa pessoa e depois se arrepende, percebe que não era isso que você queria, aí volta todo cheio de amor e de tesão para viver de novo por algum tempo aquela relação fogosa que também vai arrefecer ao longo dos meses. Então, o que a gente vê é que a natureza, sabiamente, vai nos tornando mais calmos, mais plácidos, mais capazes de valorizar outros aspectos se escolhermos uma relação monogâmica. Nós vamos buscar nela o que ela tem de bom para nos oferecer versus viver em busca de uma nova paixão, que também é uma posição, também é uma forma que alguns escolhem. Mas a gente sabe muito bem que a monogamia foi uma situação criada por um critério muito mais econômico do que natural. Seria muito complexo, né? Que as sociedades evoluíssem, não fora a monogamia que estabeleceu quem vai cuidar de quem, quanto tempo, quando e onde, né? Então, o sexo teve que se submeter a essa questão
Não sei se você concorda, não sei se você tem uma outra ideia para me ajudar aqui para esse tema tão difícil de se tocar, porque os casais não querem saber de buscar outras vantagens na monogamia. Eles querem voltar a ter aquilo que a juventude lhes ofereceu e que o tempo lhes roubou. É. A monogamia é um projeto cultural vasto de controle, né? Eu acho que isso é muito importante destacar que além da questão lembrada de econômica, de gerar herdeiros válidos e cuidados dentro do núcleo familiar, ela é uma forma de controle. O controle da sexualidade é uma forma poderosa de controle político. A política de corpos que começa na Idade Moderna, a Idade Média foi muito mais livre do que a Idade Moderna no exercício dos corpos, ou menos classificadora, e depois a medicalização dos chamados desvios, quando o sodomita medieval vira o homossexual, palavra do século XIX, é um projeto amplo e vasto de controle. É o prazer de normar versus o afã de pecar. E acho que isso é uma questão sempre complexa e que até parte da medicina, como a senhora bem sabe, assumiu parte dessa tarefa repressora ao fazer manuais médicos contra a masturbação, manuais médicos contra o lesbianismo, contra a homossexualidade masculina, contra todas as variantes possíveis do prazer humano. É muito difícil, porque a natureza volta vingativa por Exato. todas as frestas e muito mais violenta, inclusive. Em parte, como foi dito na sua resposta, com bastante educação sexual e bem orientada, a iniciação sexual se retarda. Com pouca educação sexual, ela cria uma curiosidade ou até formas de perversão que são verificadas com tanta frequência. E pensando no nosso país, nós não falaremos de futuro, mas o caminho atual nos inclina a uma sociedade mais hipócrita, cada vez mais Nelson Rodrigues, que se exalta a família na internet e se vive em relações as mais variadas e quase sempre não éticas, ou nós estamos num caminho mais do musical Hair, todo mundo de todo mundo, cada um vivendo a lua quando ela entrar em aquário e assim por diante. E o Val Harari acha que o sexo tem que ser substituído por uma tecnologia mais higiênica e segura. E essa tecnologia será química ou de máquinas que provoque a mesma sensação sem nenhum risco, como pílulas de prazer. Eu lembro da Jane Fonda na marca que é o Orgasmômetro, no filme que ela fez, Barbarella, sobre isso. Quer dizer, nós estamos em um caminho de maior liberalização ou pode-se identificar hoje apenas a emersão de uma sociedade mais farisaica, mais controladora, querendo de novo reduzir a sexualidade à sua função política, moral ou religiosa? Nós temos de tudo, né? Se você pensar, o que acontece hoje são grupos que praticam poliamor, que vivem em comunidades e que se lançam às experiências as mais diversificadas e inusitadas, inclusive. Mas, ao lado disso, tem o que foi bem colocado por você, uma questão hipócrita. Eu mantenho a minha relação conjugal e eu me permito ter algo fora do meu relacionamento estável, no sentido de preservar a minha família, mas também de me aquinhoar um pouco, afinal de contas, eu tenho essa necessidade. Então, para você ter ideia, eu vou sempre me pautar por aquilo que eu pesquisei. Levantando o Brasil de 2016, eu acabei verificando que existe um número bastante alto de homens, na faixa dos 65 a 70% de homens brasileiros, dos 18 aos 80 anos, que numa homogeneidade total, a partir dos 18 até os 80, dos 65 a 70% deles me responderam que já tinham praticado um ato, pelo menos, de infidelidade. E eu explicava o que era infidelidade, não era um flerte, não era um esbarrão casual em alguém, mas era, de fato, um relacionamento único que fosse, né?
E aí vou perguntar para as mulheres, e esse era um questionário anônimo, autorresponsivo, e essa não era a única pergunta, eram 87 perguntas, e de repente com as mulheres me respondem que sim, já haviam feito algo fora da sua relação estável, 20% daquelas acima dos 60 anos, mas chegando aos 18 para 25 anos, 48% das mulheres responderam que já haviam, sim, tido um relacionamento paralelo. Então, eu deduzi que os homens, né, e é sempre nas minhas aulas eu digo, parabéns a vocês, homens, pela sua coerência. Começam aos 18 e mantêm até os 80 esse mesmo comportamento. Mas se cuidem, porque as meninas estão mudando, né? Aquela que fez 60 ou mais, será que ela mentiu no questionário anônimo autorresponsivo? Ou será que, de fato, está acontecendo uma mudança vertiginosa no comportamento das mulheres? Isso é um dado de 2016, não tenho mais recente por conta da pandemia. Estou esperando esse processo terminar para a gente poder voltar a campo e fazer a pesquisa, que com certeza vai me trazer outros resultados. Mas isso que você falou faz sentido também. Com as mudanças todas que vêm acontecendo, robôs vêm sendo fabricados no sentido de substituírem os humanos, inclusive com uma inteligência artificial, e bonecas as mais diferenciadas possíveis também estão à venda hoje por uma bagatela de 6, 7 mil dólares, você escolhe como você quer a boneca, com todos os apetrechos e todas as características que mais te excitam. Eu só fico pensando se nos relacionamentos interpessoais a excitação termina depois de um tempo, o que você vai fazer com a sua boneca que vai deixar de ser tão atraente alguns meses depois de você ter usufruído e transado com ela bastante, ela começa a ser chata, repetitiva, enfadonha, entediante. Aí vamos ter que trocar de boneca. Agora, o robô acho que vai ser mais interessante à medida que ele vai poder ser diversificado com maior eficiência. Eu imagino que, pelo menos para a classe média alta, eu não sei responder do ponto de vista erótico, mas do ponto de vista econômico, 6, 7 mil dólares é mais barato do que a maioria das relações reais. Então, do ponto de vista erótico, é um debate muito grande, mas do ponto de vista da planilha Excel, acho que o divórcio da boneca sempre vai ser para as mulheres bem-sucedidas e para os homens bem-sucedidos, talvez vai ser algo mais em conta. Mas esse é o caminho tradicional, acho que é o choque entre representação e realidade, ou existência e essência, que é aquilo que a gente tem entre os dados do IBGE sobre o que é a família brasileira e a representação nas propagandas do que é a família brasileira. Entre os relatórios Wright, os relatórios Kinsey, os relatórios todos que a gente fez no século 20 e 21 sobre sexualidade, eles mostram uma sociedade muito menos afeita a regras do que a gente imagina, do que a Exato. gente pensa a esse respeito. Esse é o choque permanente, e como o sexo é um dos grandes campos da mentira, né? Ele é um campo importante, que o sexto mandamento dialoga muito da castidade com não levantar falsos testemunhos, dialogam muito, eu acho que são muito importantes. Mas eu queria encerrar, além de lhe agradecer de novo por essa maravilhosa entrevista que faça as pessoas pensar e assim por diante, se eu tivesse que indicar para os leigos, que como eu não somos médicos, não somos especialistas em sexo, temos dificuldades com termos técnicos, o que é básico para se ler, além do seu excelente livro que eu recomendo como primeira introdução a esse tema, não? O que é fundamental ser lido, ou vídeos, ou filmes a esse respeito? Olha, eu acho muito interessante você ter tocado nesse assunto. Eu vou te falar de uma coleção, aliás, de duas coleções. Vamos aproveitar, né, que a gente está nessa pandemia, ou quem gosta do assunto e esteve aqui conversando, tem uma coleção muito interessante sobre a história da vida privada. Esse livro, não é um livro, é uma coleção. A história da vida privada são vários, mas você pode comprar um
se gostar, vai comprando outros. E fala desde o Império Romano até o ano 1000, mas depois vem um outro exemplar que vai falando de épocas mais modernas e nós vamos chegando até a modernidade, até a contemporaneidade. E, além disso, também temos a história da vida privada no Brasil. Então, essa história da vida privada no Brasil fala exatamente da nossa sexualidade desde que nós fomos descobertos e como que ao longo dos séculos ela foi se modificando. É difícil ler? Não, é muito agradável a leitura, ela é muito ilustrativa. Eu confesso a você que ainda não tenho todas essas 2 coleções inteiramente lidas, mas já li bastante delas e agradou muito a mim e também me ajudou muito a pensar sobre por que estamos aqui e para onde é que a gente vai. Com relação a filmes, eu acredito que existe uma imensidão deles aí, né? Mas eu gostaria de recomendar os filmes que falam de transexualidade, que é um assunto tão falado hoje, mas que as pessoas acabam não entendendo muito bem. Então, tem filmes de histórias reais, como, por exemplo, Transamérica, Meninos Não Choram, por exemplo. Nós temos também, além de Transamérica e Meninos Não Choram, se você quiser algum filme sobre entender o que é compulsão sexual, Shame é um deles, vale a pena. Há uma infinidade de produções muito interessantes. Agora, Meninos Não Choram, você vai se emocionar a hora que você conhecer a história de uma boxer, como é que ela foi mudando a sua identidade ao longo do tempo e como que o que foi acontecendo na vida dela com essa questão. 2 histórias reais. A Minha Vida em Cor-de-Rosa também é outra história real, interessantíssima, de um garotinho francês e que conta toda a sua saga, né? Ter que mudar de bairro, ter que mudar de cidade, no momento que vai acontecendo a transformação. Deixo essas sugestões para vocês. Excelente, doutora Camille, e gosto muito da sua indicação da história da vida privada, esses volumes europeus organizados pelo Georges Duby e pelo Philippe Herriez, eles inserem a sexualidade nas sensibilidades cotidianas, em que momento se inventou a ideia de família, de lar ou de maternidade, em que momento se inventou até coisas como visita a cemitérios e culto aos mortos da família, são muito interessantes. E os 3 volumes do Brasil, esse que a senhora mostrou, organizado pelo meu falecido professor Nicolau Sevchenko, da USP, eles são muito bons para a gente inserir a sexualidade não numa história só da sexualidade autônoma, como há várias, desde acadêmicas como a de Foucault até as gerais, história do corpo, história da virilidade, história das mulheres no Brasil, da Mera del Priore, mas também para a gente inserir nesse cotidiano, ou seja, que a sexualidade faz parte da maneira de ler, sexualidade faz parte da maneira da piedade religiosa, que é o que tudo isso que trata. E adoro os filmes indicados, e acho que Ma Vie en Rose, A Minha Vida Cor-de-Rosa, tem um final surpreendente que redime grande parte do que a gente viu de um menino que simplesmente queria se vestir de menina. E isto invertia demais a ordem lógica. São filmes para a gente ver, independente se eu tenho qualquer relação, desejo, identidade, por exemplo, com a transexualidade, com o transgênero, com quaisquer outras características, para eu repensar o preconceito, que é algo que atinge a todos, tanto quem emite o preconceito, quanto quem recebe o preconceito. As palavras ferem, e no caso da sexualidade, matam. No Brasil de hoje, ainda se mata gente por causa de identidade sexual. Isto é extraordinariamente negativo, que alguém morra por causa do tipo de sexualidade que optou, ou que vive, já que nem sempre nós estamos falando, às vezes, de orientação sexual, não é uma opção, mas o tipo de sexualidade que vive, que se identifica e assim por diante. Isto é muito importante. E agradeço a sua presença, as suas palavras, e muito obrigado, e que aqui as pessoas possam concordar, discordar, mas com argumentos, que são opiniões embasadas em fatos, e não apenas
com opiniões que são sensações subjetivas e que pertencem apenas ao indivíduo. É para isso que a gente faz o canal, para ser uma possibilidade de debate. Muito obrigado, doutor, e a todos vocês, mais uma vez, inscrevam-se no canal, sejam sempre bem-vindos, emitam suas opiniões baseadas em argumentos. Até logo. Muito obrigada, Karnal. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Agradeço demais o convite. Obrigada, parabéns pelo seu canal. Até logo. Prazer, Karnal. A gente estudou há tempos atrás que a vida sexual começava através da atração, depois vinha o vínculo e depois a genitalização. Agora inverteu. Primeiro você genitaliza, daí você vai pensar se você está atraído mesmo por aquela pessoa e muito depois é que você vai resolver se quer ou não se ligar afetivamente. Então, tivemos e num terceiro instante, doutora, pergunta o nome, né? Ah, sim. Como é que é mesmo que você se chama?